Olá, bem-vindo você ao nosso canal. Seja você um inscrito ou um não inscrito. Aliás, não inscrito só por enquanto, né? Porque você vai se inscrever agora em nosso canal. Hoje é a vez de olharmos para o livro de Eclesiastes, que tem também o título de Pregador. Na verdade, as duas palavras significam a mesma ideia, pois pregador é aquele que está à frente de uma congregação. E Eclesiastes é uma palavra que vem de uma outra palavra grega, eclésia, que significa igreja. Portanto, pregador ou Eclesiastes é aquele que está à frente de uma congregação ou aquele que lidera uma igreja. Este livro foi escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi. E a nação de Israel nunca foi tão próspera quanto neste tempo do rei Salomão. Eles nunca foram tão grandes, territorialmente falando, nem tão poderosos, financeiramente falando, quanto no tempo de Salomão. E apesar de Salomão ter usufruído tudo do bom e do melhor que essa vida tem para oferecer, pois foi um dos homens mais ricos de todos os tempos, ele chega inclusive a afirmar que tudo que os seus olhos olhavam e desejavam, ele comprava, ele adquiria. Apesar de ter usufruído muitos prazeres carnais, pois Salomão foi um homem que tinha nada menos do que 1000 mulheres, apesar de ter muita fama e muita sabedoria, ao ponto inclusive de pessoas viajarem muitos quilômetros só para estar diante de Salomão e ouvir um pouco das suas questões, dos seus provérbios e da sua sabedoria. Enfim, apesar de Salomão ter sido um homem rico, famoso, inteligente, ele percebe e diz isso no livro de Eclesiastes, que todas estas coisas são vaidade, que a vida é muito passageira e que o verdadeiro sentido e objetivo da gente estar aqui não estão relacionadas a estas coisas. O profeta Jeremias, por exemplo, diz algo parecido, quando ele afirma que o rico não deve se gloriar na sua riqueza, nem o forte na sua força e nem o sábio na sua sabedoria. Mas aquele que quiser se gloriar, deve se gloriar em conhecer a Deus e em fazer a sua vontade. No final do livro de Eclesiastes, este é o resumo que o rei Salomão nos oferece. Diante de tudo que se vê, diante de tudo que se ouve, o mais importante da vida e a questão principal da nossa breve passagem aqui na face da terra é temermos a Deus, conhecer o Senhor e buscar fazer a vontade dele. Nos capítulos de 1 a 7 de Eclesiastes, Salomão fala sobre a visão e a percepção que ele tem da vida. E nos capítulos finais, do 8 ao 12, ele fala sobre como a vida deve ser vivida. E aí eu te pergunto, qual é a visão e a percepção que você tem da vida? Ela parece às vezes meio sem graça, meio sem sentido, meio perdida ou sem objetivo? E qual é a maneira correta e ideal de viver a vida? Você sabe? Aliás, você tem vivido a sua vida da maneira melhor possível? Ou será que precisa melhorar ou ajustar um ou outro aspecto na sua vida? Essa é uma reflexão muito importante que este livro nos convida a fazer e que eu quero convidar você a fazer também. O texto deste livro que eu gostaria de destacar com você é o primeiro verso do capítulo 3, em que Salomão diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo estabelecido por Deus para cada coisa que é feita debaixo do sol. Sim, Deus tem um tempo estabelecido para cada coisa, e o tempo de Deus é diferente do nosso. A realidade é que Deus nunca se atrasa e nunca se adianta. Deus sempre chega na hora. Embora, às vezes, sob o nosso ponto de vista, Deus chegue fora do tempo. E a melhor fase da vida é a fase que a gente está vivendo. Para uma criança, a melhor fase da vida é a infância. Para um adolescente ou jovem, a melhor fase da vida é a juventude. Para um adulto, a melhor fase da vida é a fase adulta. E para alguém já na terceira idade, a melhor fase da vida é esta em que ele está vivendo. Porque nós precisamos entender e fazer com que cada fase de nossa vida seja a melhor.
A melhor não é aquela que a gente já viveu ou que a gente vai viver, mas precisamos viver cada dia de forma a fazer daquela fase da vida a melhor fase e o melhor período que a gente passe aqui sobre a face da terra. O meu desejo, a minha oração, é que Deus nos dê sabedoria e Deus nos ensine a viver, porque a vida é mesmo um desafio, a vida é mesmo um mistério, a vida é mesmo difícil, mas a vida é sim maravilhosa, a vida é sim interessante, a vida vale sim a pena ser vivida. E que Deus abençoe a sua vida.